Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula do nosso curso de Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. Estamos aí no módulo 10, tratando de administração de discos, volumes e criptografia em pastas e arquivos formatados com o sistema de arquivos NTFS. Lembrando sempre que só é possível aplicar criptografia em volumes, partições formatadas com NTFS. Nos antigos sistemas FAT e FAT32 não existe a opção de aplicar criptografia, não existia esse recurso. Nessa videoaula nós vamos ver a teoria sobre criptografia e a partir do próximo vídeo nós vamos ver a parte prática sobre criptografia de pastas, arquivos e principalmente a parte do agente de recuperação, como garantir o acesso aos dados criptografados em caso de problema com a conta do usuário, né, ou com a perda do certificado do usuário. Mas vamos entender primeiro a teoria para depois irmos para a prática. Lembro sempre para vocês que vocês só devem assistir aos vídeos se vocês já tiverem lido e praticado o PDF do módulo. O PDF tem muito conteúdo, principalmente a parte teórica importante, então tem que ler primeiro o PDF para depois assistir o vídeo. Só assistir os vídeos não gera o mesmo aprendizado. Estamos combinados então. Criptografia de pastas e arquivos. Ele é conhecido como EFS, Sistema de Criptografia de Arquivos, Encrypted File System. Somente o usuário que criptografou o arquivo tem acesso ou outros usuários para os quais quem criptografou deu acesso. Nós vamos ver também como fazer isso. Ele é um nível adicional de segurança em caso de roubo, principalmente para usuários que têm trabalho externo na empresa e usam notebooks, por exemplo. Os dados que estão no notebook com certeza são dados de trabalho, dados importantes e muitas vezes dados sigilosos, que só funcionários da empresa devem ter acesso. E se esse notebook for roubado? Se não houver a criptografia, existem meios dos usuários conseguir entrar, até fazer o logon como administrador no notebook, e aí vai ter acesso a todas as pastas e arquivos que estão no notebook. Já com a criptografia, não. Ele vai ver, vai abrir a pasta, vai ver que o arquivo está ali. Quando ele tenta abrir o arquivo, não sendo o usuário que criptografou, ele vai dizer que não é possível acessar o arquivo. Então é um nível bem considerável de proteção adicional. E neste momento que estou gravando esse vídeo, hoje é 24 de janeiro de 2018, não se tem notícia de alguém que tenha conseguido quebrar o sistema de criptografia da Microsoft, ou seja, conseguir burlar esse sistema e acessar dados criptografados. Então é um nível considerável adicional de segurança, principalmente em caso de roubo de dispositivos móveis. Com as permissões NTFS, que nós vamos ver no módulo 11, o administrador pode entrar em qualquer pasta e usar o recurso de Take Ownership, tornar-se dono da pasta. Então o administrador da empresa, ele pode entrar em qualquer pasta que está protegida com permissões NTFS, mesmo ele não tendo acesso, ele pode se tornar o dono daqueles arquivos e pastas e daí ter acesso, daí dar permissão para si mesmo. Com o agente, com a criptografia de arquivos, isso não ocorre. Pode instalar outro sistema operacional, no caso de NTFS também, um hacker, um bandido, quem roubou, ele pode instalar outro sistema operacional, como Linux, Unix, e aí ter acesso aos arquivos. Com arquivos criptografados não adianta. Ele não consegue nem instalando outro sistema operacional ter acesso a arquivos. Com a criptografia é só o usuário que criptografou ou o usuário configurado como agente de recuperação que vai conseguir ter acesso aos arquivos. Não tem outra maneira. É uma proteção física adicional, principalmente no caso de roubos de equipamento. Protege dados sigilosos da empresa e do usuário. Então aqui muitos motivos para vocês realmente estudarem e utilizarem a criptografia de arquivos. Ela tem algumas armadilhas, alguns perigos também, principalmente no caso de recuperação de dados, né? Um usuário lá, um funcionário criptografou arquivos importantes, e ele foi demitido, ele saiu da empresa, ou ele morreu, e aí? Como é que vamos ter acesso a esses arquivos? Aí que entra a figura do agente de recuperação, que nós vamos ver em detalhe ao longo desta e das próximas lições. Criptografia de arquivos e pastas em volumes formatados com NTFS.
Vamos dar um exemplo aqui, né? O usuário demitido recusa-se a fazer o logon. Ou o usuário morreu, deu um acidente, ou ele teve um problema de saúde e morreu. Como acessar os arquivos que ele criptografou? Aí que nós vamos aprender numa das próximas lições sobre esse carinha aqui, o agente de recuperação. Como configurar um usuário da empresa para ser o agente de recuperação, de tal forma que ele possa, quando necessário, ter acesso a pastas e arquivos criptografados por outros usuários. Ele é especialmente indicado para usuários de notebooks e outros dispositivos móveis com dados importantes, dispositivos que saem da empresa e, portanto, estão mais sujeitos a roubo. A criptografia é transparente para o usuário. Quando o usuário vai abrir um arquivo que ele criptografou, não vai aparecer uma mensagem aguarde, descriptografando, esse arquivo é criptografado, digite... Não, é transparente. Se é o usuário que criptografou, quando ele dá um clique duplo, vai abrir normalmente, sem nenhuma mensagem, sem nada, é completamente transparente. Se outro usuário tenta abrir o arquivo, vai dar uma mensagem de acesso negado. Eu posso criptografar arquivos individualmente e pastas, e, consequentemente, todo o conteúdo que está dentro de uma pasta. Ao criptografar uma pasta, você pode ou não criptografar os arquivos que já estão gravados dentro da pasta. Nós vamos ver na parte prática, você marca para criptografar uma pasta. Ele vai perguntar, você quer criptografar também todo o conteúdo que já está dentro da pasta? Você pode escolher sim ou não. Porém, os novos arquivos que você for criar na pasta que depois de criptografada, eles vão ser automaticamente criptografados. Alguns detalhes importantes que você deve sempre lembrar, principalmente como administrador da rede e de servidores baseados no Windows Server e no Active Directory. Somente arquivos e pastas em volumes formatados com NTFS podem ser criptografados. Porém, hoje em dia, dificilmente, quase impossível que você tenha que usar ainda volumes com FAT e FAT32. As pastas e arquivos compactados não podem ser criptografados. Se você usa aquela compactação lá do NTFS, não tem como criptografar. Antes tem que desabilitar a compactação para depois compactar. A criptografia e a compactação são mutuamente exclusivas. Ou você pode compactar uma pasta e os seus arquivos, ou você pode criptografar. Não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Se você mover arquivos descriptografados para uma pasta criptografada, esses arquivos serão automaticamente criptografados na nova pasta. Quando você move de uma pasta para outra, é como se você estivesse criando os arquivos na nova pasta. E se a pasta está marcada para ser criptografada, todos os arquivos que forem movidos serão criptografados. No entanto, a operação inversa não descriptografa automaticamente os arquivos. Por exemplo, você cria uma pasta que não está criptografada, aí vai pegar arquivos de uma pasta criptografada e mover para dentro desta não criptografada. O Windows não vai descriptografar, porque senão seria uma brecha de segurança. Qualquer usuário poderia criar uma pasta não criptografada, pegar arquivos de uma pasta, arquivos criptografados em outra pasta, mover para ir na tentativa de descriptografar. Não vai acontecer, é uma maneira de proteção. A única maneira de realmente descriptografar é o usuário que criptografou os arquivos ir lá nas propriedades dos arquivos e marcar para descriptografar ele. Nós vamos ver isso na parte prática. Faz sentido, não é mesmo? Porque senão, qualquer um poderia pegar arquivos de uma pasta criptografada, mover para uma pasta descriptografada e descriptografar os arquivos. Aí não haveria proteção nenhuma. Os arquivos marcados com o atributo sistema não podem ser criptografados, bem como os arquivos da pasta raiz do sistema, $, $D$. Então, se você tem arquivo na raiz de um volume, estes arquivos não podem ser criptografados. E os arquivos marcados com o atributo sistema, que são arquivos normalmente usados ou pelo Windows ou por softwares instalados, também não podem ser criptografados, até porque são arquivos que podem ser usados, precisam ser usados por mais de um usuário, e se fosse permitido criptografar, só o usuário que criptografou o arquivo poderia ter acesso a ele. Mais alguns detalhes importantes. Criptografar um arquivo ou uma pasta não protege contra a exclusão ou a listagem dos arquivos da pasta. O que protege contra a exclusão são as permissões NTFS, que nós vamos ver no módulo 11. A proteção de criptografia é contra o acesso indevido aos arquivos, ou seja, só o usuário que criptografou o arquivo deve ter acesso. Para proteção contra listagem e exclusão, recomenda-se configurar as permissões NTFS,
as quais você vai ver em detalhes no módulo 11. Você pode criptografar ou descriptografar pastas e arquivos localizados em um computador remoto ativado para criptografia remota. No entanto, se você abrir o arquivo criptografado através da rede, primeiro o Windows descriptografa o arquivo, transmite os dados na rede não criptografados e volta a criptografar o arquivo no destino. Se você precisar de uma proteção ainda maior, ou seja, que os dados circulem criptografados através da rede, aí você tem que configurar o protocolo IPsec, que, se não me engano, lá no módulo 19 a gente vai ver como configurar o IPsec. No Windows Server 2012, quando você copia ou move um arquivo que está criptografado para uma pasta que também está criptografada, é emitida uma mensagem avisando que o arquivo será descriptografado, será transmitido através da rede descriptografado e será novamente criptografado no destino. É o que eu acabei de comentar. A única maneira de transmitir os dados pela rede de maneira criptografada é usando o protocolo IPsec, mas aí já é assunto lá para o módulo 19, se não estou enganado. Ao criptografar um único arquivo, você poderá optar se deseja criptografar a pasta onde está o arquivo. Se você escolher essa opção, todos os arquivos e subpastas que forem adicionados posteriormente vão ser automaticamente criptografados. Aquilo que eu digo, se antes já. Quando você criptografa uma pasta que já tem conteúdo, você pode escolher se quer criptografar também o conteúdo já existente. Mas o novo conteúdo que for adicionado à pasta depois de criptografada já vai ser automaticamente criptografado. O Windows nem vai perguntar se você quer ou não criptografar esse novo conteúdo. Ao criptografar uma pasta, você poderá optar se deseja que todos os arquivos e subpastas dentro da pasta também sejam criptografados. Se você escolher essa opção, todos os arquivos e subpastas atualmente na pasta serão criptografados, bem como quaisquer novos arquivos ou pastas que forem adicionados posteriormente. Se você optar por criptografar somente a pasta, o que já está dentro não vai ser criptografado, no entanto, os novos que forem adicionados serão criptografados. O aconselhável, a melhor prática é que você sempre opte por criptografar todo o conteúdo da pasta. Com isso, não vai ter que manter um controle separado de qual arquivo está criptografado e qual não está criptografado. Operações com arquivos e pastas criptografadas. Aí tem diferentes situações que podem acontecer, é importante que você saiba o que acontece em cada uma dessas situações. Ao copiar um arquivo que não está criptografado para uma pasta que está criptografada, a cópia do arquivo é considerada como se fosse criar um novo arquivo ali dentro e ela vai ser criptografada na pasta de destino. Ao copiar um arquivo criptografado para um volume NTFS em outro computador com Windows 2000 ou superior, o arquivo vai manter a criptografia. Se o computador de destino estiver rodando Windows NT ou um volume formatado com FAT, a cópia do arquivo não será criptografada. Evidentemente que só quem vai conseguir copiar vai ser o usuário que criptografou o arquivo. Se outro usuário fizer o logon e tentar copiar para um arquivo criptografado, para um volume FAT, na esperança de descriptografar, ele vai dar uma mensagem de erro dizendo que o usuário não tem acesso a descriptografar o arquivo. Porém, é importante salientar, mais uma vez, falo isso de novo porque isso é importante, que os dados são enviados através da rede não criptografados. Primeiro ele descriptografa, envia sem criptografia pela rede e criptografa novamente no destino. Para poder criptografar através da rede, para transmitir os dados de maneira criptografada, ou seja, daí com mais segurança, tem que usar o protocolo IPsec. Se eu mover um arquivo criptografado para outra pasta dentro do mesmo volume, o arquivo mantém a criptografia. Se você manter um arquivo criptografado para outro volume, o Windows 2000 Server considera essa operação como sendo uma cópia, onde o arquivo é excluído da pasta de origem e copiado na casa de destino. Se a pasta de destino é criptografada, ele vai criptografar no destino. Se a pasta de destino não está criptografada, ele não vai criptografar no destino. Evidentemente que só quem consegue fazer isso é o próprio usuário que criptografou o arquivo. Se um outro usuário que não foi quem criptografou, na esperança de poder descriptografar o arquivo,
mover o arquivo para uma outra pasta em outro volume, uma pasta que não está criptografada, vai dar um erro dizendo que ele não tem permissão para fazer isso. Se você renomear um arquivo criptografado, o arquivo continua criptografado. Ao excluir um arquivo, a cópia do arquivo que fica na lixeira continua criptografada. Isso é outra tentativa que a gente detecta muito nas redes. O usuário mal intencionado está tentando acessar arquivos para os quais ele não tem permissão. Ele pega e exclui o arquivo. Por uma falha do administrador lá, ele tem permissão de excluir o arquivo. Aí ele vai na lixeira para ver se a cópia que está na lixeira está descriptografada. Engano dele, vai continuar criptografado. Se você fizer uma cópia de segurança, um backup de arquivos criptografados, para uma fita de backup, para uma pasta na rede, para um pen, etc., a cópia de segurança continua criptografada. Se você quiser utilizar arquivos criptografados em outro computador, que não tem acesso à conta de usuário, se é um computador do domínio, o usuário faz o logon com a conta dele, tem acesso em qualquer computador. Mas se é um outro computador que não tem acesso ao certificado digital do usuário, você tem que copiar o certificado digital e importar no computador de destino. Nós vamos ver na parte prática como fazer isso. Ao excluir um arquivo, a cópia do arquivo que fica na lixeira continua criptografada. Que eu já comentei antes, não adianta querer dar uma despertinho, né? Se você tentar mover um arquivo criptografado por outro usuário para um volume formatado com FAT, na esperança de obter uma cópia não criptografada do arquivo, você vai receber uma mensagem de acesso negado, pois para descriptografar o arquivo, o que é necessário para movê-lo para um volume FAT, você teria que ter acesso ao certificado digital do usuário que criptografou o arquivo. Então não adianta querer dar uma despertinho e reforço. Até hoje, 24 de janeiro de 2018, 11h20 da manhã, não tem nenhuma notícia de algum hacker, algum cracker que tenha conseguido quebrar o sistema de criptografia do Windows Server para poder ter acesso indevidamente a arquivos criptografados por outros usuários. O sistema realmente protege e funciona. Muito bem, pessoal. Então, de teoria, eu acho que já está de bom tamanho. Vou encerrando essa lição por aqui. Lembrando sempre que todos esses detalhes também estão no PDF do módulo, qual você já deve ter lido antes de estar aqui assistindo aos vídeos. Agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido útil para vocês e vejo vocês nas próximas lições.